Fala, galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para o nosso segundo round, nossa segunda aula, tá bom? Que é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está então retornando para a nossa aula da segunda série, que fala aí sobre a reflexão em espelhos planos, tá bom? Nosso primeiro horário, a gente finalizou esse primeiro horário falando de campo visual de um espelho plano. Agora a gente vai retornar para a nossa aula, para o nosso material, e a gente vai observar o que está disponível aqui para a gente a partir de agora, tá bom? Muito bem. Então, observando aqui o nosso tema, a gente vai falar de ângulo entre espelhos, ok? Mas antes tinha a perguntinha da Juliane, né? Participou muito bem, teve aí uma excelente participação no nosso primeiro horário, e ela tinha perguntado sobre reflexo e refração. Então, observe. Aí, na imagem, eu estou diante de vários reflexos, várias imagens produzidas. Essas imagens produzidas, elas são baseadas em reflexos. Como assim, professor? A luz incide no espelho e sofre aí um retorno. Toda vez que essa luz incide no espelho e sofre um retorno, você está diante aí de um processo de reflexão. Ok? Aí ela tinha perguntado sobre a sombra, né? Bom, sombra já seria uma aplicação do princípio da propagação retilínea. Princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio diz o quê? Diz que a luz ela se propaga de forma linear. Tá? Quando você, Juliane, for acessar as aulas, lá tem uma aula falando só sobre esses princípios. E aí lá eu explico para vocês a diferença de sombra, de luz e de penumbra. Mas eu vou trazer aqui uma breve revisão sobre esses temas. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um poste. Esse poste está recebendo a luz solar, por exemplo. Então, aqui tem os raios de luz solar chegando até esse poste. Todos esses raios, eles estão passando pelo poste de forma linear, né? Estão formando linhas. Perfeito? Então, essas linhas, elas vão até a borda desse poste. Só que existe essa região bem aqui, ó, atrás do poste, que a luz não chega. Tá? Que a luz não chega. Galerinha, essa região em que a luz ela não chega, eu vou chamar de sombra. Vou chamar de sombra. Essa região ela é caracterizada pela ausência da luz. Existe uma região, não nesse caso, mas em outros casos, que a luz ela chega naquele local, mas com uma menor incidência. E assim eu ainda consigo enxergar uma parte, uma pequena parcela desse material. Essa pequena parcela seria a penumbra. Tá? Seria uma região em que a luz ela chega, mas não chega totalmente. Isso acontece muito nos eclipses. Tá?
nos eclipses. Por exemplo, um eclipse do tipo solar. O eclipse do tipo solar, ele pode ser um eclipse parcial ou pode ser um eclipse total. Como é que é formado o eclipse? O Sol está aqui. A Lua, ela vai ficar à frente do Sol, impedindo que a luz solar chegue até o nosso planeta. Porém, em regiões de eclipse total, que há ausência total da luz, eu estou vivendo em uma região do planeta que a Lua faz uma sombra, impedindo que a luz solar chegue ao nosso planeta. Então, em regiões de eclipse total, eu não tenho luz nenhuma chegando, então ali eu estou vivendo numa região de sombra. A penumbra seria um caso de eclipse parcial, em que parte da luz solar chega até o nosso planeta. Certo? Então essa é a diferença de sombra para penumbra. Então a penumbra é uma região de ausência total, perdão, penumbra não. A sombra é uma região de ausência total da luz. A penumbra é uma região de ausência parcial da luz. Tá bom? Juliane, tudo bem perguntar, mocinha? Tudo bem, tranquilo. Faça-se presente em todas as aulas de física. Vai aprender, vai dar certo. Eu confio nisso, tá? E vamos também observar, vamos também assistir às aulas passadas, tá? Porque aí você vai estar bem antenada em todos os temas que eu vou falar ou temas que eu já falei, bom? E com certeza suas dúvidas vão diminuir, vão até cessar se você assistir às outras aulas. Mas pode participar sim, tá bom? Vamos lá, jovens. Quando eu falo em ângulo entre espelhos, eu vou falar que à medida que eu altero o ângulo entre dois espelhos e eu coloco um objeto ou vários objetos na frente desses espelhos, eu posso produzir várias imagens diferentes. Então eu vou associar aqui dois espelhos, tá? Eu vou associar aqui dois espelhos. Olha só. Tenho aqui dois espelhos. E esses espelhos, eles formam um determinado ângulo. Esses espelhos vão formar um determinado ângulo. Esse ângulo, ele vai dizer o número de imagens que vão ser formadas através desses espelhos. E esse número de imagens segue esse padrão aqui dessa expressão. Expressão que diz que n, que é o número de imagens formadas, sobre o número de objetos é igual a 360 graus sobre alfa. Esse alfa representa o ângulo entre os espelhos. Subtraído de menos 1. Tá? Então você vai pegar a divisão de 360 sobre alfa e subtrair menos 1.
essa expressãozinha, ela vai ser característica para a gente achar o número de imagens formadas diante de uma associação de espelhos. Então aqui você pode achar o ângulo de 90 graus entre os espelhos, 60 graus, 40 graus. E aí vão formar diferentes números de imagens. Tá bom? Eu vou deixar o timezinho para vocês de 1 minutinho, tá bom? E aí a gente volta, que é o tempo que vocês anotam essa expressão. 1 minutinho. Meus queridos, vamos observar a seguinte situação. Vamos lá. Quando dois espelhos planos são colocados, são dispostos, vejam só, quando dois espelhos planos são dispostos paralelamente, é possível formar infinitas imagens. Então, quando eu coloco um espelho de frente do outro, eu vou perceber a formação de infinitas imagens. Tá? Por exemplo, olha esse caso aqui. Tem um rapazinho aí, um senhor, que foi cortar seu cabelo no barbeiro. Perceba que no espelho do barbeiro você tem a formação de infinitas imagens, incontáveis imagens. Professor, como é que eu vou produzir essas imagens? Eu vou ter que colocar dois espelhos paralelos um ao outro, um de frente do outro. E aí eu coloco a imagem no centro. Perdão, o objeto no centro. E assim, eu vou ter esse objeto O formando aqui incontáveis imagens. A imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, 4 e assim por diante. Perfeito? Galerinha, eu quero que vocês fiquem atentos à imagem 1 e à imagem 2. A 3 e a 4 são repetições dessas imagens. Preste atenção aí na imagem 1 e na imagem 2. A imagem 1, ela é uma imagem que forma o senhor, o cliente do barbeiro, de frente para ele, objeto. Então, enquanto eu observo o objeto de costas para mim, eu já vou analisar que a primeira imagem está de frente à minha pessoa. Porém, a imagem 2, ela está invertida em relação à imagem 1. Ou seja, a imagem 2 está igual ao objeto. A imagem 2 está de costas para mim, assim como o objeto.
Então, o que eu posso tirar a partir disso? Eu posso dizer para vocês que as imagens pares são iguais ao objeto. O objeto, ele não está de costas para mim? O senhorzinho da setinha azul está de costas para mim. Ele é o objeto. A imagem par, por exemplo, seria a imagem 2. A imagem 2 seria a imagem par e igual ao objeto. Também estaria de costas para mim. Porém, eu também tenho imagens ímpares, né? Que são imagens quirais ou enantiomorfas. Ou seja, são imagens invertidas. São imagens invertidas. Certo, jovens? Imagens ímpares, imagens enantiomorfas. Quer dizer que essas imagens ímpares, elas são invertidas. A imagem 1, você observa que ela está de frente para o observador, que está de costa para mim. Então, se o observador está de costas para mim e a imagem 1 está de frente para mim, então quer dizer que está o oposto, não é isso? Por isso que elas são quirais, por isso que elas são enantiomorfas. Vamos lá. Agora, eu vou analisar também a altura de uma imagem e a partir dessa altura da imagem, eu vou conseguir saber o tamanho que um espelho precisa ter para que eu forme a minha imagem completa e também a altura de um suporte para colocar esse espelho, tá bom? Para que forme a minha altura por completo, eu vou precisar ter um espelho na medida certa, no tamanho certo, e uma imagem, perdão. E para produzir uma imagem também inteira do meu corpo, eu preciso ter um suporte nas medidas corretas também. Como é que eu posso determinar esse suporte, a altura dele, qual altura ele deve estar para produzir a minha imagem completa? A mesma coisa do espelho. Qual é a altura, ou seja, qual é a dimensão do espelho que ele tem que ter para produzir a minha imagem por completo? Então vamos lá. Aqui na imagem, eu tenho um H maiúsculo, que vai representar essa minha altura total. A altura total que eu tenho do meu corpo. Eu tenho também uma altura do H minúsculo. Essa altura do H minúsculo é a altura dos meus olhos até os pés. Certo? Na imagem, ele chama Y minúsculo da altura do espelho, da dimensão do espelho, e o Y maiúsculo representa a altura do suporte. O que eu quero que você analise? Que para eu ter
a minha imagem completa sendo produzida por um espelho, eu preciso que esse espelho tenha o tamanho de minha altura dividida por 2. Então, minha altura dividida por 2 vai produzir a altura de um espelho que vá conseguir formar a minha imagem completa. Professor, só preciso disso? Eu só preciso de um espelho que tenha a minha altura dividida por 2? Não é só isso não, Juliane. Eu preciso ter um suporte. Eu preciso ter um suporte que seja a altura dos meus olhos dividida por 2 para que segure o meu espelho. Ou seja, eu preciso colocar o meu espelho a uma altura dos meus olhos dividida por 2 de distância do chão. Vou colocar o seguinte exemplo, Juliane. Juliane, vou colocar a seguinte situação para vocês. Vamos imaginar que a minha altura completa seja 1,84 metros. E a altura dos meus olhos seja 1,70 metros. Olha só. A minha altura completa é 1,84. A altura dos meus pés até os meus olhos é 1,70. Vamos supor essa altura. Quero saber de você. Qual é o tamanho mínimo que o espelho tem que ter para produzir a minha imagem completa? E qual é a altura que eu tenho que colocar esse espelho do chão? Eita, agora sim a gente vai ver se a gente consegue decifrar essa pergunta, né? Qual é a medida que o espelho tem que ter para formar a minha imagem por completo, do corpo todo? Bora lá. É simples. Basta eu pegar a minha altura e dividir por 2. Vai dar o tamanho do espelho. Então, eu vou pegar aqui 1,84 e dividir por 2. Qual o valor? 1,84 dividido por 2. Dá 0,92 metros. Então, o espelho, para produzir a minha imagem por completa, tem que ter 0,92 metros. E, além disso, eu não posso colocá-lo em qualquer altura, né? Eu tenho que ter uma altura de um suporte que seja igual à altura dos meus olhos, 1,70, dividido por 2. Quanto é que dá? 0,85 metros. Então, observe. O espelho que eu quero comprar, ele tem que ter 0,92 metros
de tamanho e tem que estar a 0,85 metros de altura do solo. Ou seja, o espelho tem que ter 92 centímetros de altura, de dimensão, e, além disso, tem que ter 85 centímetros. Eu tenho que colocar ele 85 centímetros acima do solo. Tá? Aí eu consigo produzir uma imagem completa da minha pessoa. Foi rápido, foi? Pois faz a mesma coisa com a tua altura. Verifique aí qual é o espelho que conseguiria formar a sua imagem por completo. Vou dar um minutinho aí para vocês, tá? O tamanho do espelho para produzir a tua imagem por completo. Só dividir a tua altura por 2. Um minutinho. Pronto. Se a sua altura é 1,60, então você precisaria de um espelho de 80 centímetros, né? Ou seja, 0,8 metros de altura. Então, você comprando um espelho de 80 centímetros, esse espelho ele vai produzir a sua imagem por completo. Bom? Prontinho. Prontinho. Vamos continuar aqui, jovens, que eu posso também utilizar semelhança de triângulo nesses casos. Por exemplo, tem aqui um poste e eu quero descobrir qual é a altura desse objeto. Olha só, a altura aqui do objeto. Quero descobrir qual é essa altura. Tá? Tem um observador. Você, por exemplo, observando esse poste através de um espelho, que tem também determinada dimensão, né? A altura do espelho. Galerinha, como é um espelho plano, a imagem produzida tem a mesma altura do objeto. Então, aqui seria a imagem, que tem a mesma altura do objeto. Nos espelhos planos, objeto e imagem têm a mesma altura. Tá? Objeto e imagem possuem a mesma altura. E aí, professor, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar determinar ou essa altura do objeto ou o tamanho do espelho. Muitas vezes eu preciso fazer ou um ou outro.
Como é que eu faço isso, professor? Usando semelhança de triângulos. Eu vou observar que aqui, olha só, da imagem até o observador, formou um triângulo grande. Da imagem até o observador, forma aí um triângulo grande. E do espelho até o observador, forma um triângulo pequeno. Forma um triângulo pequeno. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer semelhança de triângulos. Essa distância AB', a linha B', é o que eu estou chamando de altura da imagem. Então, a altura da imagem sobre essa distância PB', quem é a distância PB'? Eu vou chamar de Dzão. Então, a altura da imagem sobre Dzão será igual ao E'. Quem é o E'? E'. É a altura do espelho. Dividido pela distância que eu vou chamar de Dzinho. Quem é a distância Dzinho? É a distância do espelho ao observador. Então, olha só. Posso fazer aí uma semelhança de triângulos, né? A altura da imagem sobre a distância da imagem ao observador será igual à altura do espelho sobre a distância do espelho até o observador. Ok? Show de bola, jovens. Então, a partir daí, você pode trabalhar com as situações para conseguir descobrir a altura de um espelho, né, o tamanho de um espelho, ou o tamanho de uma imagem, ou o tamanho de um objeto. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma pergunta? Ok. Pois vamos lá, jovens. Velocidade de uma imagem agora será... Vou colocar aqui dois últimos tópicos. Velocidade de uma imagem e deslocamento de um espelho. São os dois últimos tópicos que a gente vai trabalhar. Certo? Vamos lá, então. Olha só. Quando você está diante de um espelho, com o espelho em repouso, ou seja, a velocidade do espelho é igual a zero, então, com esse espelho parado, você se desloca, olha só, com esse espelho parado, você se desloca para perto desse espelho, o que vai acontecer? Eu vou observar que a velocidade que eu me desloco será igual
a velocidade que a minha imagem se desloca. Professor, isso é lógico, né? Olha só. Se eu, objeto, estou à mesma distância que eu, imagem, e se o tempo que eu me desloco para o espelho é igual ao tempo que a minha imagem se desloca para o espelho, então eu posso dizer que a velocidade do objeto será igual à velocidade da imagem. O módulo da velocidade do objeto será igual ao módulo da velocidade da imagem. Ok? Show de bola, jovens. E para finalizar, quando eu deslocar o espelho agora, a imagem vai ficar parada. A imagem ela vai ficar parada. E eu vou deslocar o espelho. O que vai acontecer aqui, professor? Vamos lá. O meu espelho estava aqui. Olha só. O meu espelho estava inicialmente aqui. O que eu fiz? Desloquei ele, olha só. Imagina aqui duas situações. O meu espelho estava aqui, olha só. Essa era a posição do espelho. Então, esse espelho estava a essa distância da imagem, né? Perdão, do objeto. O que eu fiz? Eu desloquei o meu espelho para cá. Desloquei ele a uma distância D. Desloquei ele para trás. O que acontece? Quando você desloca o espelho, a imagem ela vai se deslocar duas vezes. Então a imagem vai ficar mais afastada. Isso acontece, por exemplo, quando você está, olha só, quando você está parado, olhando para o retrovisor do veículo, e vem um objeto, vem uma pessoa na moto, se aproximando de você. Seria esse caso aqui. Porque o espelho retrovisor está parado, porém, vem uma moto em movimento. Então, a velocidade que você vai observar a imagem será realmente a velocidade que a moto está. Agora, se fosse você se deslocando com o seu carro, olhando para o retrovisor, e você tivesse uma pessoa estacionada na rua, você iria observar que a imagem dessa pessoa estacionada estaria ficando cada vez mais para trás, dobrado. Porque agora é o espelho que está se deslocando, não é o objeto. Então, quando o espelho se desloca, a imagem ela é formada numa distância duas vezes maior que a distância real.
a imagem, a distância que ela percorre, é 2 vezes a distância que o espelho percorreu. E se a distância é dobrada, a velocidade também. Certo, jovens? Beleza? Meus queridos, nossa parte de conteúdo, nosso conteúdo finalizou, tá? Então vou deixar aqui, olha só, essa primeira questãozinha para vocês, para casa. Essa segunda questãozinha também para vocês, para casa, tá? A terceira questãozinha também para casa. Olha só, estou deixando aí 3, 4 questões para casa. E aí eu vou deixar todo esse material aqui, ó, para vocês resolverem. E a gente se encontra com ele na próxima aula, tá bom? Então a gente vai resolver todos esses exemplos aí na nossa próxima aula. Então quem estiver presente vai ter a resolução desse material no nosso próximo encontro, tá? Esse material depois ele vai ficar disponível para vocês lá na nossa plataforma e a gente vai ficando por aqui na aula de hoje, tá bom? Agradeço demais a presença especial da Juliane, estava presente na nossa aula de hoje e fez a aula mais especial ainda, tá bom? Aguardo você também, moça, na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, jovens. Boa noite de sábado para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.